O ministro Fux já mandou o recado, ele vai pedir vistas. E sabe o que isso significa na língua do juridiquês? Significa, vamos chutar essa bola lá para 2026 e ver no que dá. E por que essa manobra toda? Muito simples. O Alexandre de Moraes, depois que entrou na lista Magnitsky e viu os amiguinhos dele se afastando como se ele tivesse uma doença contagiosa, tá putaço. Agora ele quer que todo mundo entre para a barca furada. É o famoso pimenta no olho do outro, é refresco. E só o meu não vai ficar na reta não, coloca o seu aí também. Ele quer que a primeira turma toda assine junto a condenação do Bolsonaro. Só que a turma, que não é boba, sabe que carimbar o passaporte para a Lei Magnitsky é um péssimo negócio. Então a estratégia do Fux de pedir vistas é um cheque-mate. Ele adia o problema, joga a decisão para o ano eleitoral, onde a pressão política é gigantesca e há reais chances de um impeachment do próprio Alexandre de Moraes. É uma jogada de mestre para se livrar da batata quente. Lembre-se, o STF mudou a jurisprudência, fez malabarismo jurídico, tudo para acelerar o julgamento do Bolsonaro. A pressa era amiga da perfeição. Agora, de repente, essa pressa acabou, a urgência virou paciência, tudo porque o risco, que antes era só dos outros, agora bateu a porta de todo mundo lá em cima. O recado do Fux pro Moraes é claro, meu caro, ou você resolve esse BO da prisão sozinho, ou a gente mela o jogo todo. E parece que o Moraes sentiu o golpe. A prisão preventiva que ele decretou soa quase como um prêmio de consolação. Já que ele talvez não consiga a condenação, ele pelo menos garante a foto do inimigo preso. É a política do troféu. O Wall Street Journal publicou com todas as letras que o Brasil está sofrendo um golpe de Estado. E o general desse golpe, segundo eles, veste toga e atende pelo nome Alexandre de Moraes. A matéria, escrita pela Meryl Grade, não usa meias palavras. Ela diz que desde 2019 o STF, sob comando do nosso imperador, está rasgando a Constituição. Vamos ser sinceros, distorcer e ignorar a lei máxima de um país não tem outro nome. A autora compara o que acontece aqui com o padrão Chaves na Venezuela. Corrompeu o judiciário para tomar o poder. A gente vê isso claramente. O inquérito das fake news, que o Moraes abriu de ofício, é o AI-5 da nossa geração. Ele é vítima, investigador e juiz. Nem na pior ditadura se vê uma aberração jurídica dessas. É o governo federal aplaudindo seu braço mais autoritário. Eles prenderam gente preventivamente por crime de opinião. Criminalizaram quem pensa diferente. Monitoraram redes sociais de quem é politicamente incorreto. Tudo isso enquanto, num passe de mágica, anularam as condenações do Lula, confirmadas em várias instâncias, para que ele pudesse voltar à cena do crime e se eleger. É um roteiro muito bem escrito. Depois, com o Moraes no comando do TSE, a censura comeu solta. E após o 8 de janeiro, vimos a mão de ferro, mais de 1.500 brasileiros presos, com condenações pesadíssimas, um tratamento que a bandidagem de esquerda, que quebra e incendeia, nunca recebeu. 2 pesos, 2 medidas. A balança da justiça deles só tem um lado. Essa matéria do Wall Street Journal é um tapa na cara da nossa grande mídia, que passa pano para todo esse absurdo. É um alerta em nível mundial. O próprio Twitter, ou X, soltou uma nota oficial usando o nosso país como grande exemplo do que governos autoritários estão tentando fazer no mundo todo, calar a boca da oposição. A nossa boca. A conta oficial de assuntos governamentais do X não só apontou a campanha de censura e a violação de direitos aqui no Brasil, como também comemorou a aplicação da Lei Magnitsky contra o Moraes. Eles parabenizaram a resposta decisiva da administração Trump, que revogou o visto do nosso imperador. O recado foi claro, mexeu com a liberdade de expressão, vai ter troco. A estratégia do X é realmente genial. Eles estão usando o caso do Brasil para mandar um aviso para os outros países que estão com a mesma coceira autoritária. É como dizer, olha o que está acontecendo lá, não tentem fazer o mesmo, ou o próximo vai ser você. E não é pouca coisa, a União Europeia com seu Digital Safety Act, a Inglaterra com o seu Online Safety Act, todos de olho no nosso laboratório da tirania. Lembre-se que o STF chegou a declarar o artigo 19 do Marco Civil da Internet inconstitucional, uma aberração que removeu uma das poucas proteções que tínhamos. Chegaram a banir o X do país por se recusar a cumprir ordens secretas de remoção de políticos e jornalistas. O Moraes, na sua arrogância, achou que poderia peitar uma plataforma global e não haveria consequências. No final das contas, a gente está vendo um jogo de tudo ou nada. De um lado, o autoritarismo do STF e de um governo federal conivente. Do outro, há uma relação global de chega. É como diz o vídeo num jogo de all-in, quem tem a carta mais forte ganha. Parece que o Moraes e o Lula estão com a mão muito ruim.
STF apavorado com a Lei Magnitsky foi o recado dado pelos próprios ministros através da assessoria informal, a Globo. A notícia que está correndo solta pelo Lauro Jardim no O Globo é que os ministros do STF estão apavorados, e a palavra é exatamente essa, apavorados. E o motivo do pânico tem nome, é a Lei Magnitsky, aquela canetada americana que congela seus bens, cancela seus vistos e te transforma num pária internacional. O medo de ter a vida de luxo e as viagens, inclusive para Paris, canceladas, bateu forte. Tão forte que a briga interna no STF está parecendo final de campeonato. A fofoca quente é que o Alexandre de Moraes quer porque quer prender o Bolsonaro. Mas ele não quer carregar esse piano sozinho. Ele está pressionando os coleguinhas da primeira turma para votarem juntos para dividir essa culpa. Só que os outros ministros, que não são bobo nem nada, estão fazendo o contrário. Já estão falando: ô Xandão, segura a onda aí. Volta atrás nessa ideia maluca, senão a gente vai para a vala junto. O recado do Lauro Jardim, na real, foi um SOS aos outros ministros. Pelo amor de Deus, Moraes, desiste disso, porque além do dinheiro bloqueado, uma sanção dessas é uma mancha eterna na sua biografia. E para essa turma que vive de ego, isso é pior do que a morte. Enquanto isso, o Lula, lá do Palácio, manda o recado dele, dizendo que o STF não tá nem aí pro que o Trump diz. É óbvio, ele está botando pilha, querendo que os ministros mantenham a coragem. Coragem com o patrimônio dos outros? Ah, aí até eu, né? Mas quando a água bate na bunda, quando o cartão de crédito é cancelado lá fora, a valentia some num segundo. A previsão é que, se o Moraes insistir nessa votação, ele vai tomar um vareio. Fux, Carmen Lúcia, Dino e Zanin. Quem vai querer arriscar a própria pele para salvar dele? A coragem dos nossos políticos tem, como a gente sabe, um limite. E o limite, na verdade, são dois: o bolso e o status. Basicamente, os Estados Unidos pediram a cabeça do Xandão numa bandeja. O diplomata americano Christopher Landau chamou o Brasil de juristocracia e disse que negociar com o país é impossível enquanto Alexandre de Moraes estiver agindo como o dono da bola, ameaçando todo mundo. E a resposta do nosso competente Itamaraty? Depois de 48 horas de silêncio constrangedor, eles devem ter tido dificuldade para achar alguém para traduzir. Vieram com uma notinha digna de grupinho de WhatsApp, falando de ataque à soberania. Soberania. A soberania que permite o único juiz rasgar a Constituição e prender quem ele quiser. Enquanto o governo federal, esse aplaude. O mais cômico é que até a mídia alinhada ao governo, como o Brasil 247, entendeu o recado. Eles admitiram que os Estados Unidos querem a cabeça do Moraes para a parceria voltar. A elite que apoiou as moralices para tirar o Bolsonaro do jogo, agora não sabe o que fazer. A solução que eles estão pensando em apontar? Sacrificar o cobaia, entregar a cabeça do Xandão para salvar o próprio rabo. A solução para essa crise é clara e está na mesa: anistia na Câmara, impeachment do Moraes no Senado e restaurar a liberdade na internet. É simples, mas precisa de coragem. Exige que os políticos parem de pensar no próprio umbigo e pensem no Brasil. Uma coisa que, convenhamos, é pedir demais para essa turma. A revista Piauí teve reportagem sobre fraudes no INSS retirada do ar por um juiz lá de Goiás. A desculpa? A mesma de sempre: proteger a honra dos envolvidos. Mas que honra é essa? A reportagem mostrava um esquema nojento em Caipônia, lá no Goiás. Um advogado, junto com a sua esposa, que trabalha no INSS, fraudando aposentadorias rurais. E o pior, roubando dinheiro da aposentadoria de menores com deficiência intelectual. É um nível de canalice que choca. Mas, para a justiça local, o problema não é a fraude, é a reportagem. Mas essa cidadezinha é só uma pontinha no iceberg. A verdadeira caixa de Pandora, o esgoto principal, está sendo protegido lá em Brasília. Segundo as denúncias, uma decisão sigilosa do Dias Toffoli, lá no STF, está travando as investigações sobre as mega fraudes do INSS. E por que isso? Porque fatalmente chegaria nos sindicatos, que é a base de apoio do PT. Chegaria no coração do governo federal. Puxar essa linha, chegaria nos altos escalões do PT e do governo federal. Entender a jogada? O governo federal sabe da roubalheira que quebra a Previdência. O STF, com suas decisões sigilosas, normalizam a censura e garante que ninguém descubra. É um sistema que se retroalimenta e a gente que provê esse alimento.